No vídeo de hoje, revelamos truques de mágica famosos de Xavier, a ilusão do ponto de ônibus e a levitação no banco feita por dínamo. Como bônus, mostraremos o truque da previsão na calculadora de David Blaine, o desaparecimento na biblioteca de Ben Seidman no Penn e Teller, Fool Us e mais. Sem mais delongas, vamos começar. Xavier atravessando uma ilusão no ponto de ônibus. Vamos resumir o que houve na apresentação. O ilusionista pede que dois espectadores segurem um jornal contra a parede de plástico transparente de um ponto de ônibus. Em seguida, ele pega uma xícara de café através da parede de plástico do outro lado. Depois, ele atravessa misteriosamente a parede do abrigo. Bem, como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. Primeiro, notamos que ao Xavier tentar passar a mão pela parede de plástico, a câmera não mostra um close do movimento. Mas a câmera muda de ângulo após a mão dele passar pela parede de plástico. Em segundo lugar, o painel inferior do abrigo que Xavier usa para fazer o truque é uma chapa metálica grossa. Se compararmos a chapa metálica em questão com outras chapas metálicas ao redor do abrigo, as outras chapas metálicas não são tão grossas. Em terceiro lugar, há algo suspeito sobre a parede de plástico transparente que o ilusionista usa para fazer o truque. No close, vemos arranhões longos e verticais na superfície. Também notamos que todos os pontos de ônibus parecem suspeitos. Quando prestamos atenção em como o abrigo do ponto de ônibus estava posicionado na calçada, percebemos que as bases do abrigo não estavam embutidas no concreto. Estruturas assim geralmente são embutidas no concreto para não serem levadas pelo vento. Também notamos algumas coisas sobre o fundo ao observar os arredores. Há uma escola primária ao fundo com o nome Louis Weiner Jr. Escola Primária, localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ao pesquisar a escola no Google Maps e abrir o Street View, encontramos algo interessante. Não existe abrigo de ônibus onde o vídeo mágico foi gravado. Confirmamos que o Street View é do mesmo local ao comparar os arredores. No Street View, a placa de 15 km e uma grande árvore ao fundo, também vistas no vídeo da apresentação. No começo do truque, ao empurrar a mão, há um buraco na parede grande o bastante para ele passar. Ele bateu na parede transparente antes, mas o buraco estava na parte de chapa metálica grossa. Quando a câmera muda de ângulo, um mecanismo de fios puxa a folha de plástico para cima. Quando o plástico transparente é puxado, Xavier cuida para não rasgar o jornal ao pegar a xícara de café. Assim, ele teria mostrado o estado original da parede de plástico aos espectadores. Há também uma folha transparente presa nessa área. O deslizamento das folhas causa arranhões visíveis nelas. Ao mover o plástico transparente para cima, a folha da camada superior fica parada, impedindo que os espectadores vejam a borda móvel. O truque de previsão com calculadora de David Blaine? Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. O mágico inicia o truque pedindo que Windsurf embaralhe as cartas. Depois que ele embaralha, Dave pede para ele escolher uma mão de pôquer do baralho, ou seja, 5 cartas. Depois, o ilusionista pede que outro espectador abra a calculadora no celular. Ao abrir o app, David pede que Jeff digite e multiplique um número de 3 dígitos. Depois, ele pede ao dono do celular que digite 3 números e aperte o sinal de mais. Em seguida, pede que Windsurf digite um número e que uma espectadora toque no ícone de igual. Ao final, o cálculo gera um número de 6 dígitos. E, incrivelmente, a sequência dos números dos 5 cartões que ele pediu inicialmente para Vint escolher são os dígitos que formam o número de 6 dígitos na calculadora, que era 492.510. Bem, como ele fez o truque dele? Aqui está a explicação. O ilusionista pediu que Surf escolhesse 5 cartas que foram agrupadas e selecionadas pelo mágico do meio do baralho. David usou uma técnica para Vint selecionar 5 cartas do meio do baralho em ordem específica. O mágico fez isso para usar as 5 cartas depois na apresentação. Além disso, ele garante que Surf não embaralhe as cartas, pois isso arruinaria o truque. Para garantir que Vince escolha as 5 cartas, David usa a técnica clássica de forçamento. O ilusionista precisa colocar as 5 cartas desejadas no topo do baralho em ordem específica.
Você pode estar se perguntando, o espectador não acabou de embaralhar o baralho antes de entregá-lo para David Blaine? Como David Blaine conseguiria manter as 5 cartas em sequência no topo do baralho? Se você olhar de perto, verá um corte de câmera. No corte de câmera, David Blaine tirou 5 cartas do bolso com palmagem e pôs no topo do baralho. As 5 cartas que o mágico força para os surfistas são o 4 de copas. Embaixo dele estão o 9 de paus, 2 de copas, 5 de espadas e o 10 de ouros, respectivamente. Após o mágico colocar as 5 cartas, o baralho é cortado. Para diferenciar as duas porções e seguir as 5 cartas do topo do baralho, o mágico usa um break com o dedo mínimo. Após marcar o baralho habilmente, o ilusionista o espalha rapidamente e pede para 20 escolher uma mão de pôquer. O mágico não abriu o baralho porque o espectador estava muito perto e ele não queria dar chance para outra escolha. Quando o bilionário alcança o baralho, o mágico faz rapidamente o pink break. O ilusionista aproxima a mão da de Cerf para forçar que ele escolha as 5 cartas desejadas por David. O mágico empurra 5 cartas com o polegar esquerdo para garantir que o espectador pegue apenas essas, segurando o resto do baralho. Nesse momento, percebemos que o espectador estava tentando pegar a 6ª carta, mas o ilusionista não soltou, para impedir que o espectador a pegasse também. Quando o ilusionista pediu um iPhone para o truque da calculadora, parecia que qualquer iPhone serviria. Mas na verdade não é o caso. Depois de perguntar para as pessoas na sala, ele apontou de propósito para o homem ao lado dele. Embora o homem para quem ele apontou não fosse um cúmplice, houve uma preparação feita no telefone do homem fora das câmeras, sem que o homem percebesse. Ao abrir a calculadora, o ilusionista garante que o homem não mexa mais no telefone antes de devolvê-lo. Se o homem tivesse clicado no botão de limpar tudo na tela da calculadora, o truque do mágico teria sido descoberto. O truque da calculadora independe dos números multiplicados. Isso porque, no momento em que o botão de igual no aplicativo da calculadora é pressionado, o resultado será sempre 492.510. Isso se deve à configuração feita no telefone, como mencionado anteriormente. Davi fez uma configuração que só é possível em iPhones, por isso pediu especificamente esse aparelho antes de apontar para o homem. Primeiramente, para realizar a configuração, o ilusionista digitou o número 492510 que ele pretendia forçar no espectador. Em seguida, ele pressionou o símbolo de mais, depois o 0. Após isso, pressionou o botão de multiplicação respectivamente e girou o iPhone 90 graus. Ao fazer isso, ele mudou a calculadora para o modo paisagem, que mostra a opção de usar parênteses, e então virou o telefone de volta para o modo retrato para completar a configuração. Com a configuração concluída, David Blaine fechou o app, bloqueou o celular e devolveu ao dono. Ao reabrir o aplicativo para evitar que os dados da calculadora do iPhone sumissem, o mágico rapidamente pegou o telefone do homem. Agora podemos testar essa configuração com 3 números aleatórios. 232 vezes 274 somado a 3.741 resulta em 492.510 na calculadora. Na verdade, ao calcular esses 3 números sem configuração, temos 67.309. O sumiço da biblioteca de Ben Seidman no Penn Teller Fool Us. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Ben mostrou sua casa virtualmente. No truque dele, o mágico rola o perfil do Instagram de livros no celular e pede para Penn dizer para ele parar quando quiser. O ilusionista diz que vai se comprometer a comprar o livro que aparecer na tela enquanto ele estiver rolando, assim que Penn pedir para ele parar. Quando Penn pede para parar, a tela congela numa biblioteca e Ben pergunta se querem que ele role um livro para cima ou para baixo. Penn pede para ele rolar para baixo. Após isso, a tela para em um livro chamado Foco. Ben pergunta a Penn se ele quer escolher o próximo livro, e Penn aceita. Então, o mágico sugere que seria incrível se o livro escolhido fosse o único na estante atrás dele. Antes de cobrir a tela com a mão, a estante dele estava cheia de livros. Depois, só restou um livro visível. No começo, o livro tinha a capa do primeiro livro que Penn escolheu antes, mas ele tirou a capa para revelar que era, de fato, o livro que foi escolhido no final. Bem, como ele fez esse truque,
Aqui está a explicação. Após a apresentação de Ben, Ben usou palavras código ao explicar como o truque foi feito. Gentil, descontraído e nunca forçado. É um estilo realmente agradável que você tem. Note que Ben usou descontraído e nunca forçado. O juiz usou descontraído para destacar que os livros sumiram da estante, ficando só um. Primeiro faremos observações e depois explicaremos como o ilusionista fez os livros sumirem da estante. A primeira observação que fizemos foi quando o mágico pegou o primeiro livro da estante. Perceba que ele pegou o livro do lado direito da estante e não do centro do livro. Depois, ele pegou o segundo livro, que estava horizontal, de outro lugar na estante. O livro foi retirado com cuidado para não mexer nos outros organizados verticalmente. Ao chegar ao terceiro livro, à esquerda, o mágico cobre todo o espaço com o corpo. Mas percebemos algo estranho na disposição dos livros naquela parte da estante, antes e depois de ele pegar o livro da prateleira. Você percebe que a disposição dos livros não mudou naquela parte da estante após ele pegar o livro. O livro que ele disse ter pego da estante, na verdade, não foi retirado de lá. Nem todos os livros na estante do Ben são reais. O livro na prateleira de cima, segundo da direita, é real, por isso ele o pegou. O segundo livro que ele pegou estava na horizontal, no segundo espaço à esquerda. Mas o terceiro livro que ele pegou não estava posicionado verticalmente como o restante dos livros organizados naquela parte da prateleira. Em vez disso, ele está posicionado horizontalmente atrás dos livros organizados verticalmente. Só os 4 livros que o mágico pega são reais, o resto é falso. Isso porque o restante são abas fechadas contra um lado da prateleira, e essas abas são recortes de papelão que têm as laterais dos livros impressas nelas. As abas das 3 colunas do lado direito balançam e fecham para o lado esquerdo, enquanto as abas da coluna mais à esquerda estão fechadas para o lado direito. Há um motivo para as abas da coluna da esquerda fecharem para a direita e as das demais para a esquerda. Isso ocorre porque a webcam que Ben usou na apresentação virtual mostra toda a estante de um ângulo específico, no sentido de que podemos ver o lado interno das 3 colunas do lado direito. Se as abas ficassem à direita, veríamos a aba encostada na frente da estante. Quando Ben pega o primeiro livro do lado direito da estante, a aba vai para a esquerda e o livro não atrapalha a aba. No entanto, o mágico pega o terceiro livro de uma posição horizontal atrás das abas, o que explica por que ele cobriu essa parte da estante com o corpo. O segundo livro estava equilibrado nas abas porque as abas têm uma dobradiça dobrável. Quando o mágico faz todas as abas sumirem, exceto um livro, ele não mostra aos jurados o escolhido e afirma ter previsto certo. Em vez disso, há um final surpreendente na apresentação, que é ele tirar a capa do livro para revelar o verdadeiro livro dentro. Depois percebemos que, ao tirar o livro da estante, ele não fez isso normalmente. Para retirar um livro da estante, basta alcançá-lo e puxar para fora girando o pulso. Mas há algo suspeito na maneira como Ben tira o livro da estante. Ao invés de puxar o livro reto, ele o gira de forma suspeita. Ben quis dizer que o mágico não obrigou a escolha do livro. Os jurados tiveram liberdade para escolher um dos 3 livros que o ilusionista mostrou para eles no celular. No entanto, o número de opções que o mágico deu aos jurados para escolher foi apenas 3, já que eles só podiam escolher entre os 3 livros que ele mostrou para eles. O mágico fez um truque de vários finais com os jurados. O truque de múltiplos desfechos ocorre quando o mágico oferece algumas opções para o espectador escolher. Porém, no truque, o ilusionista pode alterar o final conforme a escolha do espectador. Agora você entende o que Ben quis dizer com não forçado, pois as opções eram livres. A técnica que o mágico usou ao dar opções limitadas para Penn e Teller escolherem é o aplicativo personalizado de iOS que ele está usando. Parece uma página comum do Instagram, mas ao rolar devagar, aparecem posts diferentes. Mas quando você rola extremamente rápido, o aplicativo manipula a foto em que a rolagem para. A rolagem sempre para na foto da biblioteca, não importa quando Penn peça para parar. Se Penn dissesse que queria subir uma,
As 3 imagens acima seriam sempre as 3 opções de livros que Ben deu aos jurados. Se o jurado pedisse para descer uma, a página exibiria só os 3 livros em sequência. Não vemos todas as imagens na página porque o Instagram exibe apenas uma por vez. Se não fosse assim, veríamos todas as imagens da biblioteca e teríamos identificado a fraude do mágico. Engraçado que, enquanto o ilusionista rolava a tela de forma aleatória, percebemos algo quando Penn ainda não tinha pedido para ele parar. Vimos uma imagem do livro Pure FX, um dos 3 na página. Isso confirma que existem várias duplicatas das 3 imagens citadas na página. No entanto, para tornar a falsidade das imagens menos óbvia, Ben mudou o fundo de cada um dos livros. Na primeira pergunta aos jurados, o ilusionista quis saber se preferiam que ele subisse ou descesse um. Vocês querem que eu role uma pra cima ou uma pra baixo? Depois ele se contradisse dizendo a Penn que poderia ter rolado mais 2 vezes. Você podia ter pedido pra eu rolar mais 2, né? Podia ter me feito continuar. Ele fez isso para parecer que os jurados tinham liberdade de escolha. Além disso, desse jeito, ele fez parecer mais aleatório e não deu a impressão de que estava limitando eles a escolher entre subir um ou descer um. Sempre que os jurados escolhiam algo, o mágico os fazia duvidar da decisão e sentir que podiam escolher diferente. Embora seja verdade que eles tinham a opção de escolher outra coisa, ele apresentou opções limitadas para eles. Além disso, não importa qual das 3 escolhas o jurado fizesse, o mágico sempre saía por cima dizendo que fez a previsão certa. O último livro na estante pode ter 3 resultados diferentes. A capa de cima tinha a imagem de um dos livros de um lado, enquanto o outro lado da capa mostrava a imagem de outro livro visível. Por isso Ben girou o livro em vez de puxá-lo reto. Isso também explica por que ele nunca mostrou o verso do livro. Assim, ele mudaria de lado se outro livro fosse escolhido pelos jurados. No terceiro resultado, estava na contracapa, então não precisava tirar. A feitiçaria do Homem Invisível. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. No início, o mágico invisível chama Amanda ao palco para sentar. Depois, ele desliza uma mesa com um balão amarrado e pede que ela segure o balão pela haste. Quando ela segura, ele estoura o balão invisível. O ilusionista invisível pede à juíza que abra uma caixa, escolha um objeto e o esconda sob um pano na mesa. Depois, a assistente leva a caixa para Alicia, que deve escolher e esconder um objeto. O mágico afirma que Amanda sabe o que a outra juíza pegou da caixa e pede para ela contar ao público o que Alicia escondeu na mão. Incrivelmente, a juíza acerta ao dizer que é um boneco, que é exatamente o que a outra juíza revela. O ilusionista pede que a juíza pegue o giz na mesa e o leve até ele diante do quadro negro. O mágico invisível escreve chaves no quadro, objeto que Amanda havia escondido sob o pano. Bem, como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. Primeiramente, o balão continha um ignitor de arco de plasma. Notamos que o cabo do balão era mais longo e grosso do que o necessário onde tocava o balão. Eles poderiam ter prendido o balão a um fio, mas não fizeram. Eles precisavam de um mecanismo oculto para estourar o balão, instalado na extremidade em forma de funil, onde o cabo tocava o balão. Dentro da extremidade em forma de funil do balão, havia um ignitor em forma de circuito receptor, o que significa que alguém nos bastidores tinha um controle remoto. O controle remoto ativava o receptor e acendia o arco que estourava o balão. O receptor também está ligado a uma bateria de lítio recarregável. Para confirmar, um ponto preto aparece no cabo em funil após o balão estourar e Amanda deixá-lo cair. O ponto é a ponta dos fios do reator de arco. O segundo truque envolve como a leitura da mente foi realizada. Embora Amanda tenha tido a escolha livre para selecionar um objeto da caixa, observamos que o ângulo da câmera não mostrava a parte interna da caixa. Assim, não podemos afirmar se há outros objetos ou mais compartimentos na caixa. Na verdade, a juíza foi escolhida de propósito para subir ao palco. Isso porque havia 3 objetos na caixa, e os 3 objetos pertenciam aos outros 3 juízes. Os pertences de Amanda não foram colocados na caixa, pois ela os reconheceria. Antes do show, o mágico gravou 3 vídeos dele entrando nos escritórios dos juízes
e pegando seus pertences, que escondeu na caixa para o show. A assistente do mágico usou um microfone para contar ao mágico o item escolhido por Alicia quando trouxe a caixa. Em seguida, o mágico contou para Amanda a escolha feita pelo outro juiz através de um pequeno alto-falante embutido na poltrona. Isso explica porque ela tentava ouvir ele pelo alto-falante da cadeira, já que era pequeno e o volume baixo. Durante a apresentação do mágico, a câmera mostrou a parte interna da caixa de cima. Isso ocorreu porque havia 9 objetos totalmente diferentes e aleatórios, e o assistente precisava informar isso. Notamos algo suspeito na caixa mostrada para Alicia. Em nossa observação, a parte interna da caixa tem uma cor vinho escura e o lado externo da caixa não apresenta nenhum arranhão. No entanto, a caixa que estava no palco ao lado de Amanda tinha alguns arranhões e, em segundo lugar, a parte interna da caixa tinha uma cor vermelha escura. O assistente do mágico trocou a caixa escolhida por Amanda por outra antes de levá-la até Alicia. Percebemos que houve um corte de câmera quando ele estava levando a caixa para Alicia. A troca não foi filmada pelo produtor do programa, porque o produtor sempre tenta esconder a metodologia por trás dos truques realizados no programa. O mágico soube qual objeto Amanda escolheu porque só havia 3 na caixa e sua assistente disse quais não foram escolhidos. Quando ele pediu ao juiz que colocasse o giz no quadro negro, o giz era magnético e também havia um ímã preso na parte de trás do quadro que estava fixado a um quadro negro Lynx. Um quadro negro Lynx é um quadro controlado sem fio por meio de um aplicativo. Quando o mágico digitava no app, as palavras surgiam no quadro negro no palco por um mecanismo mecânico. O ímã servia apenas para substituir o giz móvel no quadro negro Lynx. Também notamos que o mágico teve certa dificuldade para escrever no quadro negro com o mecanismo citado. Quando o mágico escreveu o primeiro traço da letra K, percebemos que ele estava inicialmente grosso, mas depois foi desaparecendo. Depois, o produtor cortou a filmagem e mostrou que K e ER já estavam escritos. O mágico teve esse problema porque o ímã estava atrás do quadro negro, sem contato direto com a superfície. Portanto, houve um pequeno problema com a quantidade de atrito pressionado contra o quadro negro por causa do ímã dentro do giz. A ilusão de levitação no banco do dínamo. Vamos resumir o que houve na apresentação. Nesse truque, Dínamo fica ao lado de um banco e, de repente, levita de lado no ar, apoiando-se com um braço no banco de concreto. Bem, como ele realizou esse truque? Aqui está a explicação. Esse truque usa 2 ilusões clássicas. A primeira ilusão clássica é a levitação da vassoura, com uma mulher equilibrada e depois levitando no cabo. Ela conseguia levitar porque usava um arnês ao redor do lado do corpo que estava conectado a uma haste dentro do cabo da vassoura, que tem uma extremidade oca. Esse mecanismo ajudava o corpo dela a permanecer equilibrado horizontalmente no ar e fazia parecer que ela estava levitando. A segunda ilusão clássica é baseada na levitação inclinada para trás do Matrix. O mágico se inclina para trás e parece levitar com um pé só. Na verdade, um arnês preso atrás da perna do mágico está fixado ao chão por um gancho e prego. O prego é camuflado com a cor do chão e preso à base da plataforma, que conecta a perna do ilusionista ao solo e mantém seu equilíbrio. No entanto, a versão de Dínamo é um pouco diferente. Primeiro, ao caminhar até o banco, ele não levitou de imediato. Houve um corte de câmera ao ele tocar o banco e uma preparação ocorreu. Após a preparação, o ilusionista estava usando um arnês e seu braço direito real estava dentro do paletó, o que explica por que o paletó está um pouco estufado na altura da cintura. Além disso, o arnês que Dínamo estava usando é semelhante ao arnês usado pela mulher na clássica ilusão do cabo de vassoura. Em vez da haste da vassoura, o mágico usou um braço falso com uma haste de metal para equilibrar o corpo. Essa haste foi presa com um prego camuflado ao banco de concreto para manter o braço falso conectado ao banco. Enquanto a assistente do mágico filmava, vimos que uma mulher bloqueava a câmera para não mostrar Dínamo. Isso ocorreu porque o assistente do mágico estava ao lado dele e atrás da mulher. A pessoa levanta o ilusionista, o que explica as pernas dele levemente dobradas ali. É parecido com o truque do mágico mascarado ao levantar a mulher na ilusão do cabo de vassoura.
Com o mecanismo travado, era possível ver o mágico levitando.